Olá pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo ao canal. Eu comecei com essa música aqui, gente, porque é hora de festa, de alegria e hora de sorrir e cantar. Afinal de contas, deixa eu pôr uma trilha aqui, ó. Afinal de contas, você podia até pôr a música do Silvio Santos baixinho, né? Porque é muito interessante o que a gente tá passando no Brasil, né? Estamos em clima de festa, gente. Festa, o Brasil está em festa. O pai do Vorcaro, o Vorcaro, ocultou 2 bilhões de reais. 2 bilhões de reais na conta do pai. E depois estavam tramando para cobrir o Lauro Jardim na porrada. Como que tá o áudio aí? Tá baixo? Tá alto? Acho que tá baixo minha voz. Deixa eu aumentar, deixa eu estourar minha voz aqui. Vai ficar bem alto para vocês. O cara tava aqui, tava baixo, agora vai ficar alto. Agora sim, né? Dá até pra baixar um pouquinho aqui. Alô, som. Aí, tá bom. Então, o Vorcaro colocou na conta do pai dele 2 bilhões de reais. Foi preso de novo. O Vorcaro foi preso de novo. Ele, o cunhado, que também desviou vários milhões. E depois falou que ia cobrir o Lauro Jardim. Sabe o jornalista Lauro Jardim, que tá fazendo a matéria em relação ao Banco Master? Pois bem, o Vorcaro falou que tava planejando cobrir ele na porrada. Simular um assalto e cobrir o Lauro Jardim na porrada. Nós vivemos um... Como que é, cara? Al Capone? Nem isso, né? Nem Al Capone teria vergonha. Al Capone teria vergonha. Os caras falando isso lá era honrado. Aqui só tem rato. Pra continuar o dia bem animado. Pra continuar o dia bem animado. O Flávio Dino. Ontem o Flávio, o Alcolumbre, o Batoré, tinha endossado a votação na Câmara para a quebra de sigilo bancário fiscal do Lulinha. Beleza? Beleza. Todo mundo falou, ó, bacana, legal. Pois bem, hoje, o Sapão, eu não sei quem que é o Sapão, se é um ou se é outro, mas enfim, para mim os dois parecem um sapo boi. Hoje, o Sapão derrubou a decisão do Senado, dos senadores, de quebrar o sigilo bancário e fiscal de Lulinha. Por quê? Porque é dia de festa, gente. É dia de festa, é o Brasil vive em festa. É hora de alegria. O mesmo Flávio Dino, que era governador do Maranhão, quando houve os desvios dos respiradores, que ele ia ser julgado. Daí entrou pro STF. Daí o caso que ia ser julgado, que ia ser investigado, caiu pro próprio Flávio Dino investigar. Esse Brasil é a casa da Janja. Brasil é a casa da Janja. Quem que tá na live? Tem alguém chegando na live? Deixa eu ver aqui. Boa tarde a todos que estão chegando na live. Antônio Raimunda, esses ladrões na cadeia. Será que vão pra cadeia mesmo? Como que vocês estão me ouvindo? Vocês estão ouvindo bem meu áudio? Eu quero fazer uma live mais dinâmica. Eu travo um pouco por causa que... Acho que tá saindo. Beleza. Então vamos lá. Cadeia como? Se o Gilmar Mendes vai lá e chama um processo do Dias Toffoli, que estava parado há 4 anos... O Gilmar Mendes chama... Não, o processo é meu. Não vai quebrar o sigilo bancário do Dias Toffoli. O outro vem, não vai quebrar o sigilo bancário do Lulinha. Putz, grilo, velho. Que país desgraçado é esse? E a população... todo dia eu venho aqui contar a mesma história. Percebe? Todo dia é um 7-1. Parece a caverna do dragão, meu amigo. O mestre dos magos fala, olha, a saída você vai encontrar além do monte dos unicórnios pretos. Daí vai, a saída tá lá. Daí vai lá pro monte dos unicórnios pretos.
Daí chega lá, a saída tá ali. Daí vem o Vingador e explode a saída. Daí começa tudo de novo. A saída vocês irão encontrar dentro do seu coração. É a mesma coisa, velho. O Senado vai lá, CPI, quebra o sigilo bancário do Lulinha. A saída tá lá. Vem o Alcolumbre e mantém isso. A saída agora sim. Vem o Vingador, o sapo boi do Maranhão e fala: não vai quebrar. Daí os comunicadores, porque eu sou um comunicador, eu tenho que trazer pra você, eu tenho que ser igual o mestre dos magos. Eu sou o mestre dos magos. Agora eu vou falar pra vocês: não desanime, meus jovens, porque a saída estará no Lago das Sereias Virgens. Lá vocês encontrarão a saída para o Brasil. Daí a gente vai todo mundo pro Lago das Sereias Virgens. Chega lá, a saída. Daí vem mais um capeta, o Vingador, Alexandre de Moraes, com um chifre. Ou dois, talvez. Vai saber, né, o que aconteceu nas festinhas de Trancoso. Vai saber, né? Mas daí não é chifre, né? Eu acho que chifre é quando a pessoa é traída, sem saber, né? Quando sabe, acho que não é chifre. Mas daí tá lá a saída, no Vale das Sereias Encantadas dos Rabos Coloridos. O que acontece? Chega o Vingador, encontramos a saída, encontramos. Veio o Gustavo Gayer, vencemos. Daí, não vencemos. Daí vem os jornalistas, vem, né? Os influenciadores, comunicadores. A saída está na Floresta das Fadas Virgens que ainda não menstruaram. Vamos todo mundo para a Floresta das Fadas Virgens que ainda não menstruaram. É a Caverna do Dragão, velho. Se você concorda comigo, se você discorda comigo, comenta aí. Passa ou repassa, Silvio Santos vê. Cara, o Celise Zago, Cecília Zago, é o passa ou repassa, topa tudo por dinheiro. Puta, não, solta, vai, topa tudo por dinheiro, vai. Começou, o Brasil é o topa tudo por dinheiro. Aqui, pagando, você consegue tudo. Pagando você consegue tudo. Principalmente dos jornalistas. A Malu Gaspar ontem trouxe uma matéria do Nicolas, falando que o Nicolas viajou no aviãozinho do Vorcaro. Não é do Vorcaro, gente. Eu fui pesquisar, não é do Vorcaro. É uma empresa de táxi aéreo no qual o Vorcaro é um dos sócios. Mas isso foi em 2022, beleza? Não tem problema nenhum. Mas tem problema. Nicolas, tem problema sim, velho. Eu entendo que aquela época, em 2022, estava todo mundo lutando muito para reeleger o Bolsonaro e tudo mais. Mas, cara, você não pegou um táxi, velho. As coisas no Brasil... Sabe, uma viagem de jatinho particular é uma fortuna, gente. Eu já falei pra vocês que uma vez eu fui num comitê de político, daí chegou num certo momento, o político começou a dar... 15 anos atrás, R$200. Que seria hoje o que? Uns 600? Por aí, né? Enfim, que seja 500. Ele começou a dar R$500 pra todo mundo que tava ali. Eu não peguei. Não, que isso? Não quero. Eu não pego nada que não é meu, cara. Olha, nem da minha família, do meu sogro. Meu sogro às vezes gosta de trazer as coisas. A gente fala, não compra nada, não quero. Porque quando você pega coisa de alguém... Eu, pelo menos, me sinto na obrigação de retribuir aquele favor. E qual favor que eu terei que retribuir para um político corrupto? Qual favor eu terei que retribuir para um político corrupto? Me diga. Entendeu? Então, voltando no caso do Nicolas, deixa eu só limpar a lente aqui. Voltando no caso do Nicolas. Ô, Nicolas, beleza, você não sabia que era do Vorcaro, o Vorcaro ainda não estava sendo investigado. Mas não cai bem ficar viajando de jatinho num país miserável onde a corrupção é sistêmica, velho.
Não cai bem, é jatinho pra lá, jatinho pra cá, e vai de jatinho, e volta de jatinho. Não cai bem, você tem que ser esperto, tudo bem, o Nicolas é moleque ainda, moleque, tem 2 filhos, né, mas é molecão. Mas não é crime, mas é a banalização das coisas no Brasil, onde o pobre não tem nem passagem para pegar o ônibus, dinheiro para pegar o ônibus, e esses políticos ficam andando de jatinho para baixo para cima, entendeu? Então é isso. Daí a Malu Gaspar falou que o Nicolas viajou no jatinho do Daniel Vorcaro. Não era do Daniel Vorcaro. E como já dizia o poeta, num jornal, às vezes, a única coisa que é verdadeiro é a data. Às vezes, tá? Você pega um jornal, a única coisa que tá certo ali é a data. O resto é tudo mentira. Enfim. O Brasil é um clima de festa, gente. Adianta ficar nervoso? Adianta, não adianta. A gente vive na caverna do dragão. Na caverna do dragão. Acho que eu falei tudo, né? Você já sabe de tudo. Que o Vorcaro... Deixa eu ver aqui. Deixa eu dar um oi pra vocês. Aqui no chat. Ó, todo mundo só lê chat quando paga, hein? Eu tava vendo os caras lá só lê chat quando paga. É só super chat que os caras lê. Vou começar só a ler super chat. Cara, é uma sacanagem, né? Vocês já estão assistindo e ainda tá pagando pra eu ler coisa, né? O dia que não der. Bolsonaro presidiário, tá escrevendo P06U7. Cara, eu não me queixo de você falar que o Bolsonaro é presidiário. Sabe o que eu me queixo? De você ser um corno hipócrita, de não querer que o filho do Lula, que pegou uma mesada de 300 pau por mês, vá preso. Então se você falar assim, eu quero que o Bolsonaro vai preso, mas também quero que o filho do Lula vai preso, daí eu falo, beleza, ele tem um ponto de vista dele. Mas quando você quer que o Bolsonaro seja preso e o filho do Lula não, daí mostra que você é um corno. É um corno, só mostra isso. Deixa eu até bloquear, sabe por quê? Não porque você tá postando, mas porque você... Porque você postou muita mensagem. Tá bom? Então bloqueei. Ocultar o usuário do meu canal. Pronto. Entendeu? O que tem mais aqui? Deixa eu ver o outro. Ficar postando 300 vezes a mesma coisa não dá, né, velho? Daí é chato. Pronto, agora você não vai mais poder postar nada e suas mensagens foram excluídas. Ai. Sabe, eu até teria coragem, pode me xingar, pode falar o que quiser, mas entra ao vivo comigo e vamos debater. Se você é um machão, entra ao vivo comigo e vamos debater. Mas esses caras não têm coragem de entrar. Não tem. Infelizmente, não tem. Cristiana Guzante, boa tarde a todos. Boa tarde, Cristiana Guzante. Deixa eu ver quem tá na outra live aqui. A outra live não tem ninguém, tem 31 pessoas. Dá o like na live, gente, pra chegar pra até outras pessoas, porque senão não chega. Vorcaro, o rei do empréstimo. Disse o Eduardo. Patrícia Gazola, dinheiro é dinheiro, dinheiro não tem carimbo. Governador Tarcísio. Guto Faria, boa tarde. E Ana Paula Biofós, boa tarde também. Boa tarde a todos que estão acompanhando. Deixa eu falar um negócio pra vocês. Eu tava escrevendo um texto aqui e eu vou ler pra vocês o seguinte. Cadê aqui? Deixa eu pôr pra vocês o... Deixa eu ver se tem aqui. Aqui tem o Vorcaro. Eu vou pôr eu quero um outro cara aqui, que é um outro sapo de sapão. Você tá aqui, ó, Columbre? Deixa eu ver se você tá aqui. Eu vou ter que maximizar isso aqui, viu, gente? Porque... vamos passar. Eu ia passar. Vai que o clima é de festa. Vamos passar
Deixa eu só ver um negócio aqui, ó. Vamos passar primeiro. Cadê o Alcolumbre? Tá aqui? Não, não quero você não. Eu quero passar pros memes. Põe a música aí, vai. Solta a música. Cadê a música do ritmo de festa? Cadê a música do ritmo de festa? Tem que ter, né? Senão não tem graça. Pronto. Aqui, ó. Vamos passar, vamos rir primeiro. Com as coisas que estão acontecendo entre a guerra dos Estados Unidos e do Irã, né? Israel, Estados Unidos, Irã. O Lula virou piada. Meme o brasileiro sabe fazer. Ele não sabe protestar, ele não sabe tirar os vagabundos, mas sabe fazer meme. Então, tá aqui os memes do Lulinha. Vamos ver aqui, ó. Lula, Príncipe Jalim roubei. Tem mais aqui, ó. Cadê? Sheik Tolim roubando. Tem mais. Príncipe Salafrário. Príncipe Salafrário. Esse eu gostei. Esse é um dos que eu mais gostei. Deixa eu ver quem tem aqui também. Se tem corrupção, aí eu tô lá. Esse é o Lula. E o último, esse aqui é bom. E o último, ali com a Miquenga. Só assim mesmo nesse país, viu, gente? Só assim mesmo nesse país, porque vai fazer o quê? Desânimo, a Caverna do Dragão. Deixa eu passar aqui pelo Alcolumbre agora. Alcolumbre, cadê o Alcolumbre? Cadê você, Alcolumbre? O Alcolumbre, deixa eu ler uma coisa do Alcolumbre aqui que eu fiz, e é o seguinte. Pensa aqui comigo. No STF são 11 desgraçados, digo, magistrados. No STF são 11 magistrados. Desses 11, hoje só tem 10 porque o Bostoso, quer dizer, o Barroso, que dá no mesmo, né? Viu que a casa ia cair, pediu arrego e saiu da corte. Talvez ele fosse o bobo da corte. Quem que será que é o bobo da corte? Quem que será que é o bobo da corte do STF? O Cássio Nunes Marques? Pode ser. Pode ser que o bobo da corte do STF seja o Cássio Nunes Marques. Então agora só tem 10 ministros. Desculpa. Agora só tem 10 ministros. E o Lula indicou o Bessias no lugar do Bostoso, quer dizer, do Barroso. O Alcolumbre talvez não vá pautar. O que estão dizendo é o seguinte: estão dizendo que o Alcolumbre, aliados de Alcolumbre, não devem pautar este ano a votação por o Bessias. Então, estão falando que o Alcolumbre vai segurar até o próximo presidente. Isso que estão falando. Sendo assim, provavelmente a vaga ficará para o próximo presidente. Seja o Flávio Bolsonaro ou o Lula. Agora que vem a cruz e a espada. Pensa bem. O próximo presidente, além de colocar um ministro no lugar do Bostoso, do Barroso, também colocará mais 3 ministros. Um na vaga, tudo de aposentadoria, tá? Além do Bostoso que saiu, do Barroso, o próximo presidente colocará mais 3 ministros na vaga. Um do Beto Carneiro, que vocês sabem quem é. Um na vaga do Luiz Fux. E em 2030, do Gilmar Mendes, Sapão, também conhecido como João Plenário. Então, o próximo presidente, de cara, vai colocar 4 ministros do Supremo. 4. E tem mais. Se tudo ocorrer como deveria, Alexandre de Moraes e Dias Toffoli
deveriam ser impeachmentados e presos, tá? Não adianta só impeachment um cara que roubou 120... Eu vou roubar 130 milhões e vou ficar livre? Ah, não, fui impeachmentado com 130 milhões, velho. 130 milhões eu viro a Erika Hilton. Então tem que pegar e prender esses caras. Então se tudo ocorrer dentro do certo, o que tem que acontecer? Impeachment Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, prender eles. Então, o próximo presidente, em vez de 4 ministros do Supremo Tribunal Federal, terá a oportunidade de colocar 6 ministros do Supremo Tribunal Federal. Se for o Flávio Bolsonaro, por isso que tem que ser lutado de todas as formas para que seja o Flávio. Ai, o Flávio Bolsonaro e o Lula é a mesma coisa. Puta merda, velho. O Lula... O pessoal tá pedindo impeachment do Alexandre de Moraes, alguns estão falando, não adianta pedir impeachment que o Lula vai por outro. Se o Lula ganhar, velho, daí fica aquela coisa. Pede impeachment do Alexandre de Moraes, do Dias Toffoli, porque o Lula vai por outro. Você tá entendendo? O Brasil tá numa encrenca, velho. O Brasil, se o Lula ganhar, o Brasil vai estar numa encrenca. Porque o Lula vai por outros corruptos ali. O Nunes Marques tem histórico de corrupção? Tem umas vendas de sentença aí que falaram, né? Não gosto do Nunes Marques, não. Péssima escolha do Bolsonaro! O André Mendonça não tem histórico de corrupção. Tem lá que trabalhou com o Dias Toffoli, né? Mas, não é o Flávio Dino que tem escândalo de corrupção. Não é o Dias Toffoli que tem muito escândalo de corrupção. Não é o Gilmar Mendes que numa canetada soltou o traficante com quase 200 quilos de cocaína. Então, por mais que não sejam os perfeitos, não se compara aos ministros que o Lula vai pôr, porque o Lula vai pôr bandidos no STF. Bandidaços no STF. Amigo do meu pai que viajou no avião do traficante, que tem contratos milionários com o Banco Master. Então, se o Flávio Bolsonaro vencer e tudo ocorrer dentro da normalidade, pode ser que o Flávio Bolsonaro consiga colocar 6 ministros no STF. Somando com o André Mendonça, 7. Somando com o Nunes Marques, 8. De 11, acabou, velho. Nunes Marques não fede nem cheira? O Nunes Marques não fede nem cheira, mas a maioria leva ele, porque ele vai com os outros. Entendeu? Então, 7 ministros. Imagina, 7 ministros mais o Nunes Marques. Contra quem que vai ficar? Quem que ficaria? O Flávio Dino. Quem mais? Saiu todo mundo, velho. Estou esquecendo a Carmelúcia. E... esqueci. Quem que tem mais aí? O Fux vai sair. Tô esquecendo algum aqui. Enfim, seja como for, o próximo presidente terá a oportunidade de colocar 6 ministros no STF. Com a soma de Nunes Marques e André Mendonça, se for Flávio Bolsonaro, ficariam 8. Acabou. Acabou a era da bandidagem. Porém, se o Lula vencer, meus amigos, daí sabe o que tem que fazer? Cada um compra as suas armas ou então foge do país. Porque eles vão destruir o Brasil. Destruir o Brasil. Ou então torce pro Trump, que já está investigando coisas do Lula, como venda de urânio para o Irã, base de espionagem chinesa na Bahia. Torcer para que esse desgraçado caia. Esse desgraçado suma do Brasil. É isso. É isso. Os aliados dizem que o Alcolumbre só deve pautar o ano que vem. Então, ficará assim. O que eu tenho aqui pra vocês? Como que tá aí? Tá rodando? Tá rodando, tá valendo? O que nós temos aqui? Deixa eu ver o que eu tenho mais aqui pra vocês. O próximo aqui... Cadê o Flávio Dino? O Flávio Dino,
Dino suspende decisão da CPMI que quebrou o sigilo da amiga de Lulinha. Ministro acata pedido de Roberta Luche que contesta a votação e o bloco. Ele suspendeu do Lulinha também. Cadê? Quebra do sigilo da amiga de Lulinha? Não. Do Lulinha também, tava vendo aqui. Enfim, ele suspendeu a quebra de sigilo do Lula. Tá no X. Cadê o Nicolas falando? Mas enfim. O Dino suspendeu a quebra de sigilo do Lulinha. Por quê? Porque eu falo pra vocês. Bandido protege bandido. Corrupto protege corrupto. Traficante protege traficante. Eles se protegem. É isso. Não é? O que temos mais aqui? Jornalista da Globo era alvo de Vorcaro. Jornalista do Globo era alvo de Vorcaro. O que estão falando é o seguinte, ó. O que estão falando do Lauro Jardim é que o Daniel Vorcaro tem aqui a... Deixa eu ver se eu tenho a conversa. Eu já posto aqui pra você. Eu salvei. Cadê o X? Vou pôr no X grande. Pablo X. Acho que aqui dá. Tem a reportagem aqui, que daí vocês já escutam. Aqui eu tô fazendo uma seleção de fotos de meninas, nenê, velho, nenê, casando com desgraçados. E tô fazendo uma seleção porque eu vou fazer um trabalho sobre isso. Cadê aqui, ó? Eu tinha a reportagem. Deixa eu ver se é esse aqui. Não. CNN não. Ah, não tenho? Não tem. Mas tá aqui, ó. Vou ler pra vocês, então. O papo de máfia, como diz aqui o Sam Puncher, ele fala o seguinte. Presta atenção. Nesse sentido, a mensagem do WhatsApp entre Mourão e Daniel Vorcaro. Veja só, o Mourão disse, esse deve ter algum palavrão, né? Ou então o nome Lauro Jardim, pode ser? Bate cartão todo domingo, horas, hein? Lança uma nova sua? Positivo, sim. Mourão, cara escroto, tinha que colocar gente seguindo esse cara pra pegar tudo dele. Mourão, vou fazer isso. Em outra troca de mensagem entre Vorcaro e Mourão, o tema alusivo ao mesmo jornalista se repete. Daniel Vorcaro, esse, sei lá, quer mandar... Ah, entendi. O Daniel Vorcaro falou, quero mandar dar um pau nele, quebrar todos os dentes dele num assalto. Olha só, o Daniel Vorcaro estava armando um assalto falso para quebrar o Lauro Jardim. Em seguida, Mourão coloca 2 símbolos de sinal positivo em relação à mensagem de Vorcaro, afirma a intenção de quebrar todos os dentes do jornalista. Ato contínuo, Mourão responde, estamos em cima de todos os links negativos, vamos derrubar todos e vamos soltar positivos. Cara, isso aqui, cara, é pro Vorcaro e o primo dele e o pai dele e todo mundo da família dele ficar preso pro resto da vida. Além de roubar bilhões, cara. Ó, aqui, ó. Cadê? Aqui, ó. Olha isso. Vorcaro ocultou 2 bilhões na conta do pai em gestora ligada ao PCC. 2 puta que pariu, velho. 2 bilhões na conta do PCC. Não podemos classificar o PCC e o Comando Vermelho como facções terroristas. Cambada de desgraçado que a gente tem no país, né? Cambada de povo frouxo. Ó, o dia que vocês fizerem uma manifestação pro pau torar, pode me chamar que eu vou lá. Agora, se for pra essas manifestaçãozinhas de corno aí, que nem teve no domingo, tô fora. Manifestação de corno eu não vou.
Porque não vai mudar nada, sabe por quê? Porque os caras estão cagando pra manifestação. Principalmente com o boca azeda do Silas Malafaia gritando igual uma hiena lá em cima. Não. Quando for pra torar, daí eu estarei na reserva. Investigação da Polícia Federal aponta que Vorcaro tentou ocultar valor na gestora de investimento RIAG, investigada por ligações com PCC. Véio. Imagina o tanto de dinheiro que era lavado nesse banco master do PCC, da corrupção, do INSS, da Petrobras, dos Correios. Puta que pariu, velho. Todo o dinheiro da corrupção e da criminalidade e venda de drogas. 200 quilos de cocaína, né, Gilmar Mendes? Você soltou o cara, né? 200 quilos, imagina o dinheiro das drogas, do dinheiro das armas, dinheiro das corrupções, dinheiro da Petrobras, dinheiro do Correio, dinheiro do Banco do Brasil, dinheiro do INSS, dinheiro da putaria toda, da zona que ele quer taxar até as prostitutas agora. O Lula quer taxar até as prostitutas, até o dinheiro da zona, tudo passava pela lavanderia Daniel Vorcaro. O país virou um narcotráfico completo, cara. Colocaram o bandido de volta à cena do crime. O país virou um narcotráfico completo. 2 bilhões. 2 bilhões, cara. Se esse 2 bilhões só na conta do pai, imagina 2 bilhões na conta do pai. 129 milhões para a esposa do Moraes. A Lava Jato, perto disso aqui, sabe o que vai aparecer? Vai parecer aquele postinho que você dá pra criança. Meu filho tinha um, que ele pegava o carrinho e lavava o carrinho, pequenininho. A Lava Jato vai ficar desse tamanho perto desse escândalo. Enfiaram o bandido de volta à cena do crime. E esses desgraçados estão fazendo isso. Maior índice de feminicídio, maior índice de pessoas com nome sujo, maior índice de empresas quebrando, maior índice de pessoas precisando de auxílio. Maior índice de pessoas com nome sujo, maior índice de queimada que o Richard Rasmussen tá fazendo trabalho na Amazônia, tá mostrando a desgraça que é lá. É, gente, é. E daí, só... Só, né? Dá pra levar a sério esse país? Não dá, desculpa. Sobe o som, rock, sobe o som. É, cara, é um absurdo. É um absurdo. O que tem mais aqui do Brasil? Eu já falei do Vorcaro. Estrupando, não é estuprando, não é. Esses caras estão estrupando o Brasil. Eu tô virado no giraia hoje. Não sei o que eu tomei, acho que eu tomei Guaraná em pó. Os caras estão estrupando o Brasil. Estrupando. Os ministros estão protegendo. O brasileiro está sendo estrupado todos os dias, de todas as formas. Você viu a menina agora que foi estuprada, estupro coletivo? É isso, esse é o Brasil. O cachorro orelha morreu, parou, os paulista. Cabelo cabeludo foi lá parar a Paulista. A menininha foi assassinada no carro. O que teve mais? A mulher sofreu estupro coletivo. A freira de 80 anos foi estuprada e morta. Não é? Então, gente, ó. Todos os dias. E o povo... Será que se começarem a roubar dinheiro dos canis, o povo se revolta? Onde que tem um canil aí? Pet shop, essas coisas. Acho que tem que falar pros bandidos, ó.
Rouba lá, velho, porque daí o povo vai se revoltar, o povo vai parar. Meu Deus, roubaram a comida dos cachorros. Porque quando rouba a comida de criança, ninguém vai nada. Rouba a merenda, ninguém vai nada. Rouba os hospitais, ninguém vai nada. Quem sabe roubando a comida dos cachorros, quem sabe o povo faça alguma coisa. Então eu já falei pra vocês. O Vorcaro, o Alcolumbre, que pode colocar, pode ajudar, né? O próximo presidente a colocar 6 ministros. Seis ministros? Não, 6 não, 4, né? 4. Mas 6, é verdade. O Bessias, um no lugar do Barroso, Fux, Beto Carneiro, Sapão, Alexandre de Moraes, 6. 6, cara? Calamba. O que tem mais aqui? Ah, aqui tem o Lauro Jardim, né? Que eu falei pra vocês que ele... Bem feito, viu, Lauro Jardim? Sabe por que bem feito? Porque você ajudou a construir esse país de filha da pulgas. Esse pulgueiro. Vocês, jornalistas, ajudaram a construir esse país de pulgueiro. Protegendo, falando mal do Bolsonaro e ajudando a pôr um bandido. Não tô nem aí. Se quebrasse sua cara de bosta, eu ia dar risada e falar: você não protegeu? Você não fez o inferno você, Malu Gaspar, Daniela Lima, vocês não fizeram inferno? Tô nem aí. Olha a minha cara de preocupado. Porque vocês criaram esses capetas. Vocês ajudaram a criar esses capetas. Você, William Bonner. Então, os caras querem quebrar a sua cara? Queria quebrar os meus dentes. Otário mesmo, otário. Você tá lidando com facção terrorista, velho. Você acha que você vai ficar com essa cara de cozido aí? Jornalista da Globo era alvo de Vorcaro, queria quebrar os meus dentes. O banqueiro Daniel Vorcaro articulou um plano para simular um assalto, cometer agressões físicas contra o jornalista Lauro Jardim, colunista do Globo e da rádio CBN. O objetivo seria intimá-lo por publicar notícias contrárias ao dono do Banco Master. 2 bilhões que lavava dinheiro do PCC e é um poste mijando no cachorro mesmo. O poste mijando no cachorro. Deixa eu ver aqui, tem mais alguma coisa aqui. Acho que já falei tudo, viu? Tchau. Brincadeira, gente. Tá cedo ainda. São 2h45. Deixa eu ver quem que tá aqui na live aqui. Deixa eu ver se tem uns petistas me xingando. Cara, ô petista, velho. Porra, mano. Você pode ter uma ideologia diferente, beleza. Só que não dá, cara. Só que não dá. Sabe o que não dá? É pra você defender o cara que roubou. Só o pai. 2 bilhões, velho. Você quer defender a esquerda? Ó, já falei pra vocês. Quer defender a esquerda? Pautas, os LGBT, trans, raciais. O que mais tem? Cachorro, né? Os esquerdistas gostam de cachorro, né? Não é que eles gostam de cachorro, é que eles são tudo doido, né? Ninguém suporta os esquerdistas. O único que suporta eles são os cachorros. Ele vira pai de pet. Aí, então você quer defender essas coisas? Beleza. Mas quando você defende o bloqueio das investigações contra o Lulinha, que recebeu amizade de 300 mil, contra o Vorcaro, porque você sabe que se investigar o Vorcaro vai dar ruim pro Toffoli, que vai dar ruim pro Lula, que vai... Então, velho, acabou suas pautas, cara. A Ana Paula da Biofoz escreveu: Pablo, você notou que falavam em altíssimos valores, mas ninguém fala em recuperá-lo? Como chama? A Octopus, a Simone Tebet, ela falou que quem vai cobrir o rombo do INSS... Ninguém vai ficar sem receber. Os velhinhos do INSS não vão ficar sem receber. Não vão ficar. Vai ser coberto o rombo pelos impostos. Ou seja, nós vamos pagar, os velhinhos que foram roubados vão pagar de novo.
Luciano Carvalho. Ô, Luciano, essa live aqui eu não pus o link, meu amigo. Eu não pus o link. Eu vou... Sabe o que aconteceu? Pra fazer live do jeito que eu quero fazer, preciso de 2 programas. E pra não pesar muito, e tô fazendo live vertical e horizontal, daí como não tava nada programado, eu não programei o link. Mas a próxima live eu faço, daí você entra, Luciano. Tá bom? Assistia todos os dias quando você estava lá, mas agora estou decepcionado com as lorotas que eles agalam. Estão igual o Nando Moura, igual a mulher traída. Não tô entendendo o que é isso. Não tô entendendo. Assistia o que? Aonde? Nando Moura? Não entendi. Mas beleza. Sakura, os caras só põem bandido da quadrilha em altos cargos no Congresso. Aí fica impossível. Então, a gente vai ter esse ano. O que estão falando, gente? O que estão falando agora é sério. Estão falando que o Trump vai botar pra torar. O Trump tá colocando base americana no Paraguai. Pra impedir proliferações de terroristas do Hezbollah aqui na América. Então o Trump está preocupado com isso. Ele está colocando bases americanas no Paraguai. O que está acontecendo também? Ele não quer que o Brasil se torne um celeiro de terrorista. Então, por mais que a gente sabe que as urnas eletrônicas são as caixinhas mágicas, eu acho que essa eleição vai ser um pouquinho mais transparente. Se fizer o trabalho direitinho, a gente coloca o Flávio e ele vai colocar mais 6 ministros, provavelmente, ou no mínimo 4. No mínimo 4. Mas vai tirar o Alexandre de Moraes. Se o Flávio ganhar, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão fudidos. Se o Flávio ganhar e o Alexandre de Moraes... Se o Flávio ganhar, o Alexandre de Moraes e Dias Toffoli estão fudidos. É impeachment na certa e prisão. E eu digo mais, se votar certo para os senadores, é possível. É Caverna do Dragão. Pode ser que chegue ali e a gente não acontece. Mas o mundo tá mudando, gente. O mundo tá mudando para um reset global, tá bom? Deixa eu ver a outra live aqui, quem que tá aqui. Cícero Barros, oi, boa tarde, Cícero Barros, Palmeiras dos Índios, Alagoas, Nicarágua, Nicolas Ferreira tem que se explicar pro Brasil porque o povo já sabia que era bandido. O Cícero Barros, quando o Nicolas pegou o avião do Vorkara, o Vorkara não estava sendo investigado. O único problema, sabe o que é? É que político anda de jatinho como se estivesse andando de bicicleta, velho. E fica criando essas narrativas. Narrativa também. É uma matéria que não tem nada a ver. Uma matéria que não tem nada a ver, tá? Não tem nada a ver. Na minha cidade já tem gente lá da faixa de Gaza. Deve ser isso, da faixa de Gaza. Pessoalmente o cara tem uma aura sinistra. Lula vai ter que se explicar sobre as bases chinesas no Nordeste. Exatamente. Eu tô preparando um vídeo. Eu tô preparando um vídeo pra desmascarar. Só que não tem como desmascarar porque os caras são cara de pau, né? Mais um vídeo pra desmascarar esses apoiadores do Irã. Apoiadores do Irã. Deixa eu pegar. Cadê o cara aqui? Sai música do Silvio Santos. Esse aqui, ó, eu fiz um texto sobre esse aqui. Deixa eu só pôr nas duas telas pra vocês. É difícil trabalhar sozinho aqui, por isso que eu tenho que... Não tem aqui? Aqui, agora sim. Esse aqui eu fiz um texto, eu vou ler pra vocês. Esse aí é o Ayatollah Ruhollah, não tô zoando não, tá gente? Ruhollah. Ayatollah Ruhollah Khomeini,
tá? Você já ouviu falar no Tahir ou Wasila, escrito pelo Ayatollah, esse cara que está na tela aí que vocês estão vendo? Isso daí é um tipo de um escrito, os mandamentos dos Ayatollahs, tá? O escrita dele, presta bem atenção na escrita dele, tá? O Tahrir al-Asila, escrito pelo Ayatollah Ruhollah Khomeini, é um manual clássico de jurisprudência islâmica xiita que compila regras tradicionais baseadas em interpretações de hadiths e opiniões de juristas anteriores. Ele aborda temas de pureza ritual, casamento, divórcio e outros aspectos da Sharia, incluindo pontos que hoje gera forte controvérsia e choque em contextos modernos por permitirem práticas consideradas abusivas ou inaceitáveis. Eu mostrei para vocês, né, o pessoalzinho ali casando com criança. Eu vou mostrar algumas coisas para vocês aqui, mas eu estou preparando alguma coisa mais interessante. Aqui vão os resumos das leis desse manual. Presta atenção. Relação vaginal só é permitida após a menina completar 9 anos. Em casamento permanente ou temporário. 9 anos, o cara já pode se casar com a menina e ter relações com ela. Olha que absurdo, gente. Presta atenção no que absurdo. Antes dos 9 anos, toques lascivos, abraços e carícia nas coxas são permitidos. Agora presta atenção, mesmo com bebê em fase de amamentação. Mesmo em bebê amamentando, na fase de amamentação, os caras podem acariciar. Toques lascivos nas coxas. Olha que povo doente, velho. Ah, mas é a cultura. Cultura é o cacete. São depravados. Cretinos, canalhas, pedófilos. Subraça. Continuando, se penetrar antes dos 9 anos e causar dano permanente, o chamada áfida, união de orifícios, a menina fica proibida sexualmente para ele para sempre. Então, se penetrar antes dos 9 anos e provocar danos, daí a menina fica proibida para ele. Mesmo com dano grave, o homem paga dote integral, sustento vitalício e indenização à vítima. É melhor a menina menstruar pela primeira vez na casa do marido, não na casa do pai. Por isso que eles casam a criança antes dela menstruar. Pai que casa a filha muito nova ganha lugar permanente. Puta que pariu, viu? Puta que pariu. Presta atenção nessa frase. Isso aí tá? Tá no manual dos Ayatollah aí. Desse maluco aí. O pai que casa a filha nova ganha lugar permanente no paraíso. Ah, gente, puta que pariu. Desculpa o palavreado. O pai... Olha a cabeça desses babuínos. O pai que casa a filha nova ganha lugar permanente no paraíso. Olha que cartilha de pedófilo desgraçada, meu amigo. E eu vou ser muito sincero pra você. Pra mim tem que metralhar todos. Mas se você pega um menino, criancinha, e vai criando nele nessa cultura, ele acha que ele vai pro paraíso se ele vender a filha dele. Tem que executar todo mundo, mas que é uma loucura é. Sexo anal com a esposa casada, incluindo meninas, é permitido, com regras de ablução ritual, de limpeza. Homem pode ter relação... Agora, olha assim, para piorar. Homem pode ter relação sexual com animal... Menino não, com animal. Homem pode ter relação sexual com animal, ovelha, vaca, camelo, etc. Após o ato com o animal deve ser morto imediatamente
Puta, sacanagem. Além do cara vai lá e ferrar com o animal, daí vai lá e ferra de novo porque tem que matar o animal. É brincadeira, né? Animal sodomizado deve ser queimado ou enterrado, nunca consumido no local. Em outro lugar, sim, no local não. Então você sodomiza o animal e depois você tem que ser queimado, enterrado ou nunca consumido no local. Urina, fezes e leite do animal vira impuros e impróprio para o ato. Carne do animal deve ser vendida fora da vila ou cidade. Ó, você sodomizou o animal, você só pode vender. Ó, se você vender ele aqui na vila é pecado. Se você vender pro outro lá, é beleza. Se o homem ejacular no animal, basta fazer o banho ritual completo. Que daí beleza. O cara ejaculou no animal, não tem problema. Faz o banho ritual. É isso que a esquerda defende. Daí aqui tem umas que eu salvei, vou pôr pra vocês. É absurdo, tá, gente? É o fim da picada, meus amigos. É o fim da picada. Será que vai caber aqui? Não. Então vou pôr no X. Difícil, né, cara? Se bagunça tudo. Não, você também. Aqui vai dar pra ver. Aqui, ó. Vamos ver se vocês estão vendo. Aqui, ó. Olha o tamanho da criança já. Ó, tudo criancinha casando. Tudo criancinha casando. Tem mais aqui, ó. Salvei algumas pra vocês. Daí, imagina quantos anos tem essa criancinha aqui, velho. Imagina quantos anos. Imagina um cara, eu contei pra vocês já, né? O cara casou com a menina de 9 anos, uma coisa assim. Teve relação com ela. Estourou a menina, deu hemorragia. Ela morreu. Aqui, ó. عشر مكاسج عشر مكاسج عشر 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 مكاسج ما انت كتاب بين ما وضع هيري A Tabata Amaral. A Tabata Amaral devia ir lá casar com os muçulmanos. Ela devia ir lá. Só mudando de assunto aqui rapidinho, a Tabata Amaral tá falando do Nicolas com o jatinho. O Nicolas que viajou no jatinho do Vorcaro. Essa mulher é uma canalha, velho. Puta, pensa numa. É um dos seres mais. Ela e a Simone Tebet, olha, pode dar a mão. Ela tá falando aqui. Gravíssimo que o Nicolas viajou no avião do Vorcaro. Essa doida, ela convidou o Alexandre de Moraes e a esposa. 129 milhões. Fato. 129. O Nicolas não tem um centavo do Vorcaro. Ela convidou a esposa e o Alexandre de Moraes pro casamento com o cara lá que vendia. Vendia não, comprava, sei lá. Passava no concurso e ele tirava a vaga dos outros, né? Vendia vaga, né? É esse tipo de verme que a gente tem no Brasil. Verme, lixo, cadela no sentido de cachorrinha do Paulo Lema. Cachorrinha do Paulo Lema. Falo cadela, daí eu acho que eu tô xingando ela de outra forma, né? Cachorrinha do Paulo Lema. O que tem mais aqui dos muçulmanos? Deixa eu ver. Eu tô separando algumas coisas. Aqui, ó. A menina é desesperada porque não quer casar. Vendendo a menina. Vendendo a menina, pô. Teve outra aqui que fez assinar a força, ó. Pegaram a mão da menina, ela não queria casar nem a pau e pegaram a mão da menina e fizeram assinar a força. Olha isso. Deixa eu ver se tem uma imagem aqui mais... Aqui, ó. Aqui ficou bom pra vocês. Ó, fazendo assinar a força, a menina desesperada.
É isso que a esquerda defende. Aqui, ó. Olha o tamanho do cara com a menininha, velho. Ó, com 4 anos de idade, preparação para casar, iniciação de aprendizado do Alcorão. Tem 2 anos aprender sobre o profeta que casa criança de 6 anos. Tira o áudio senão cai o vídeo. Aqui, ó, menina apanhando. A esquerda defende, a Tabata Amaral defende isso aqui, ó. Ela tava sem a burca, por isso que ela tá apanhando. A menina do distrito de Banu está sendo batida publicamente pelo Talibã por causa que ela tava sem a burca. Essa aqui, ó, que foi toda picotada, cortaram todo. Ela foi estuprada, engravidou, foi forçada. Aqui, ó. Ela foi estuprada, engravidou e forçada a casar com o agressor. E no fim, ele desfigurou o rosto dela. Tirar o áudio não cai, ó. Após repetidas violências domésticas, o cara pegou uma navalha e cortou o rosto dela inteirinho, velho. É isso aqui que a esquerda defende. Ó, aqui ela é ela antes e ela depois. Não dá não, velho. Aqui, ó, casando com criança. Ah, que felicidade, né? É isso. Continuem defendendo, esquerdistas. Como diz o Milei, esquerdistas de merda. Esquerdistas de merda. É isso que vocês são, esquerdistas de merda. 3h05, deixa eu ver aqui, tem mais. O Luiz Basto escreveu: a esquerda pensa que colocando o Nicolas como destaque na mídia é só mais uma vez eles tentando tapar o buraco das trapalhadas dele. É lógico, o Nicolas não fez nada, ele foi burro, né, cara? Porque é o seguinte, não se fica pegando jatinho, mas não é crime, né? O cara nem era investigado, mas é estranho. Mas a Tabata Amaral, que convidou a esposa do Moraes, investigada em 129 milhões, vem falar do Nicolas, a cachorrinha do Paulo Lema. Você tá de brincadeira, velho. Que o animal pode ter filho no infeliz? Não entendi essa, Sueli. Não entendi. A Patrícia Gasoli escreveu: os Estados Unidos sempre interferiram nas eleições do Brasil. Depende de quem está no poder. Então, quando era o Biden, eles interferiram para colocar o Lula. Agora, você viu que o Biden tá lascado, né? Todas as ordens que ele assinou foi a caneta automática dele. O Trump derrubou tudo. Então, é possível que o Flávio vença com o apoio do Trump. O próprio Bolsonaro não fez nada para impedir a esquerda de votar. Não fez nada mesmo, eu concordo com você. A esquerda não sabe fazer manifestação, Patrícia Gasol. Não adianta você querer, não sei se você tá brava com o Bolsonaro, falar que manifestação para valer só a esquerda sabe fazer. Que manifestação que a esquerda sabe fazer? Aí você tá viajando, sinceramente. A esquerda não enche uma Kombi. Quem faz crime é o MST. Falar que a esquerda sabe fazer manifestação. Primeiro que não tem nem povo para ir numa manifestação de esquerda, Patrícia Gasola. Deixa eu ver o que tá mais aqui na outra live.
É... Tabata eleita pelo Paulo Lema das lojas americanas. Sim, é cachorrinha do Paulo Lema. Cachorrinha do Paulo Lema. Cara, reclamar. Os Estados Unidos interferir nessa. Cara, eu não tô entendendo nada que você escreveu. Cara, reclamar dos Estados Unidos interferir nessa meiara se eleição. Eu não entendi, desculpa. Deve estar falando dos Estados Unidos interferindo nas eleições, né? A direita sabe fazer o quê? A direita sabe fazer o quê? Mas você está perguntando ou está respondendo? Porque não tem. A direita sabe fazer o quê? Só de não apoiar a transição de gênero em menor já é um bom caminho. Só de não apoiar aborto já é um bom caminho. Só de não falar que o traficante é vítima do usuário já é um bom caminho. Refute? Não vai refutar. Só de não pôr tanto imposto já é um bom caminho. Cara, olha o escândalo de corrupção que tá no Brasil hoje. Olha o escândalo de corrupção. Como que alguém defende, velho? O petista, ele é doente mental, velho. Sinceramente, o petista é doente mental. Eu não entendo. Por isso que eu sou a favor de eliminar todos os petistas. Eu sou a favor de eliminar todos os petistas. Como dizia o Mauro Lazzi, petista, Mauro Lazzi, petista bom, a gente prepara uma... Vou falar igual ele, hein? Ele que falou. Uma boa espingarda, uma boa bala, uma boa cova, uma boa pá. É isso que eu desejo para os petistas. Tem que ser na mesma violência desses povos. Tem que ser na mesma violência desse povo. Pega aí, ó. Donald Trump quase morreu. Bolsonaro quase morreu. Charlie Kirk morreu. O candidato da Colômbia foi assassinado. O que tem mais? Vários da direita sofrem ameaças, ataques e acabam até morrendo. Qual da esquerda? Marielle. Quem matou a Marielle foi o próprio esquerdista. A narrativa de que era o Bolsonaro já caiu, porque a investigação mostrou que não tinha nada a ver o Bolsonaro. Então, a violência, a criminalidade, a corrupção é majoritariamente pessoal de esquerda. Majoritariamente de esquerda. Rodrigo Cabeça a Cabeça, tudo bandido. Esquerdista é tudo bandido. O careca voltou, o careca voltou, o careca voltou. Vera Lúcia, eu também e vamos fazer isso. O quê? Eu não sei. Toninha, mentiroso. O povo me chama de mentiroso, mas eles jogam palavras assim. Eles não falam do que eu tô mentindo, né? Tô mentindo do quê? Que o Lula é corrupto? O Lula é corrupto? O Lula é corrupto, velho. O Lula é bandido. O Lula é bandido, não tem. O Lula é bandidaço. O Lula esses dias roubou até caneta lá na reunião que ele teve lá na Coreia do Sul. Até a caneta dele roubou as canetas escondido e deu pra Janja. Até caneta esses caras roubam, velho. Enfim, os esquerdistas estão. Sabe por que tem muito esquerdista essa hora, 3 horas da tarde? Porque esquerdista é vagabundo, não trabalha. Daí fica aqui, fica na internet. Quando a live é à noite, daí tem mais pessoas de direita. Deixa eu ver aqui, ó. Semana que vem eu vou fazer live e vai entrar quem quiser. Entre petistas, mostrem as suas caras e vamos debater. Sabe por que vocês não entram? Eu desafio qualquer um. A entrar e debater comigo. Eu desafio qualquer um a entrar e debater comigo. Escândalo do Banco Master, INSS. Não tem nem o que falar, meu amigo. Nem o que falar. Vocês tomam um pau. Só que vocês gostam de tomar um pau, né? Esquerdista gosta de levar pau, né? Esquerdista adora levar pau. É verdade, o Francisco James. A direita brasileira não tem coragem nem de processar esse povo por calúnia, por crimes maiores. Imagina partir para força física. Vamos ver, ó. Deve ter um esquerdista me ligando. Vamos ver.
Alô? Alô? Ó, deve ser esquerdista, sabe por quê? Porque não fala nada, que ele quer clonar minha voz pra roubar meus R$ 50 que eu tenho no banco. Deixa eu ver o que tem mais aqui. Enfim, acho que só isso, gente. 3 horas e 15 minutos. Deixa eu dar tchau pra vocês, pros petistas, pros... Maristela Dias. Oi, Pablo. Até que enfim acompanhando sua live. Ufa. Obrigado, Maristela Dias. Sueli, animal pode ter filho do infeliz. Eu não sei se pode ter filho do infeliz. Ou, não dá, né? Não dá pra animal. Enfim. Acho que é só isso por hoje. Tá bom? Se tiver mais alguma novidade, eu gravo um vídeo de 10 minutos. Eu queria falar que... Que horas são? 3 e... Eu vou falar rapidinho aqui desse assunto até as 3h30. Porque daí eu vou fazer um corte sobre isso, tá? Ó, eu. Aqui, ó. Eu vou fazer um corte sobre isso. Deixa eu pôr na outra também. Sem áudio. Tô sem áudio. Até quando? Desde quando eu tava sem áudio? Desde quando tá sem áudio? O biólogo Henrique não foi com o Richard porque ele é canhoto, sabia? Não sabia desse aí, não. Esse daí é aquele que tem um... Que ele faz um vermelho assim. Bom... Não dá pra ser canhoto e ser... Não dá, velho. Olha o debate do Richard contra os malucão aqui, ó. Mas eu vou falar um negócio pra vocês. Uma coisa que eu tenho que ensinar pros meus filhos. Que eu ensino pros meus filhos. Vamos fazer um corte aqui rapidinho. O biólogo Richard Rasmussen foi num podcast, o Redcast, contra 20 veganos, né? E teve ali um debate. Teve o debate, cada um defendeu o seu ponto de vista. Eu achei o Richard, às vezes, desanimado com o assunto, e às vezes eu achei ele até entendedor da posição do outro, né? Aceitando a posição do outro. Ele falou, vocês podem fazer o que quiser, desde que não interfira no nosso aqui. Você quer ser vegano? Seja vegano. Você quer fazer? Faça. Desde que você não obrigue a gente a fazer. Eu vou soltar uns trechinhos. Não sei nem se eu posso soltar. Vou soltar uns trechinhos aqui. Rapidinho. Acho que pode. Só pode, mande um pix. Vale da rainha, abraço animal. Mande um pix e portas seja abertas. Feliz. Empatia. O javali tem que ser morto. Ele não tem que estar aqui. É isso. Sinto Eu muito sou pra vocês. contra a Vocês violência. são sonhadores. Eu sou contra a violência. Então vai lá no Irã, então, defender as mulheres, então. Richard tem debate super polêmico com vegana. Se liga como foi. Porque eu não acho que está sendo explorado o animal. É isso. Desculpa, é um conceito meu, gente. Vocês vão, certo? Vocês querem dizer que eu tenho que concordar com vocês? Não, não concordo. Eu não acho que o animal está sendo explorado. O animal só existe porque ele tem uma demanda para ele. É isso que vocês não estão entendendo. Gente, mas o animal industrial, você acha que o animal industrial não é explorado? Se ninguém comer o boi ou tomar o leite do boi, o boi não existe. Eu vou dar um exemplo de vocês que vocês deram um tiro no pé, chamado jumentos. Vocês deram um tiro no pé nos jumentos. Deram um tiro no pé. Todo mundo começou com a história de jumentos, não pode fazer isso em Jericoacoara, levar uma malinha para cá, levar... O Nordeste foi criado, surgiu em cima do lombo de um jumento e tinham, sei lá, acho que eram 1.200.000 jumentos, enfim, em tempos altos. Agora tem, acho que 70 mil jumentos. E por quê? E eu vi o Fórum Animal, que vocês todos devem ser seguidores árduos, falando, nossa, que absurdo, por que a veterinária tá que é vegana. extinto? Porque não tem uso.
E esse é o Não grande tem segredo, não uso. tem uso. Ele tá sendo Não tem extinto uso. porque tá exportando pra China pra retirar o colágeno. E se eu tô indo pra China pra ver isso, tá? É verdade, aqui ela fala que o jumento está sendo extinto porque assim, quando não tem uso, você não pode usar o jumento para nada. Você não pode usar para animal de carga, para nada. Você não tem uso. Se não tem uso, alguém tem que alimentar aquele jumento, beleza? Tem que alimentar. Eu não vou ficar alimentando algo que não é um pet, não é um cachorrinho, não é um gato, é um jumento. Então eu não vou querer ter um trabalho, então eu não vou cuidar dele. Daí a China tá importando todos esses jumentos, muitos estão mesmo. Eles pegam tudo dos bichos. Pra eles é tudo afrodisíaco. Vou falar um negócio pra vocês. A China paga a preço de ouro, e eu não tô brincando, preço de ouro. A bile do boi. A bile do boi, 1 quilo de bile do boi tem mesmo preço ou mais caro do que o quilo do ouro. E eu falo isso porque eu conheço pessoas que fazem essa exportação de bile do boi para a China, porque a China pega tudo, é afrodisíaco para eles. Mas enfim, então eles estão defendendo, um está defendendo o seu ponto de vista de vegano, porque os animais são maltratados, o Richard fala que não tem animais maltratados e tudo mais, mas eu vou falar um negócio para vocês aqui bem, bem sério, uma coisa que eu falei para meus filhos, e eu falo para as pessoas o seguinte, presta bem atenção, É o que eu falei pro meu filho. Eu assisti com meu filho esse Redcast aí, podcast, lá como que chama. Ouvi a opinião deles, dos veganos ali. Eu não gosto desse tipo de gente, porque pra mim eles são muito hipócritas. Como o Richard Rasmussen mostrou ali, a seda que eles usam, o bicho da seda, gasta um monte de defensivos agrícolas. O que mais? A soja que eles consomem também, um absurdo. Só que eles falam o seguinte: ah, não, mas eu tenho dó de matar o animal. Um problema é que o detalhe principal que eu falei para meus filhos é o seguinte: se você quer ser vegano, agora que vai o ponto crucial. Se você quer ser vegano, eu falo para você assim: seja um vegano chato. É chato, eu não suporto, eu não tenho amigo vegano, não faço questão de ter. Mas se você vai ser vegano, eu falo pra você, seja o vegano chato. Eu vou dar o ponto de vista. Pra quem conhece o Caibalion, ele leva tudo pro centro. Pega os extremos e leva pro centro. Se você pesquisar, e eu falo isso porque eu morava perto de sítio quando era criança, e tinha abate de animal, e é embaçado, velho. Se você vê um porco morrendo, se você vê um boi morrendo, sabe como eles matavam o boi? Eles amarravam o boi na árvore, amarravam as pernas, tudo, pegavam um machado e batia na cabeça do boi. É terrível. Infelizmente o nosso planeta é assim, é um planeta errante, a gente vai se acertando, né? Eu como carne, adoro carne, comi carne no almoço. Mas o que é importante? O que é importante? Esses chatos veganos. O que é importante? Falei pro meu filho. Eles são chatos pra caramba, né, pai? Eles são chatos. Mas se não fossem os chatos, esses chatos, talvez não estaria melhorando a dignidade do abate desses bichos. Eles são hipócritas, são. Eles vestem roupas de algodão, que também de seda, que também que agride o meio ambiente? Sim. A maioria são pai de pets? Sim. O que o cachorro, o que o gato come? Carne. Ele não está comendo carne, mas pro gato, o cachorro dele se alimentar, o boi está morrendo do mesmo jeito. Você está entendendo? Não existe cachorro vegano só na cabeça de maluco. É possível. Mas então esse povo que é vegano e é pai de pet, eles têm que dar alguma comida para os seus bichos. E essas comidas é a base de carne, né? Eu sei como é feito. Eu trabalhava numa empresa que pegava o óleo vegetal. Esses óleos, eu acho uma porcaria, velho. Uma porcaria. Essas rações que a gente pegava, essas bombas de óleo de muitos litros, 300 litros, uma coisa gigante. Óleo de restaurante, muito ia para biodiesel e outros iam para casas de rações, para fábricas de rações de animais, porque já vinha até com gostinho, né?
Não sei se as maiores marcas fazem isso, mas eu sei que ia. Então, o bicho, o cachorro, ele precisa da proteína animal. Porque ele é carnívoro, onívoro também. O gato. Então, esses veganos que não consomem carne, dão para os seus animais, a não ser que eles tenham coelho, né? Mas se ele tem cachorro ou gato, ele tem que dar algum alimento com alguma base animal. Ou seja, o boi está morrendo da mesma forma. Então eles são hipócritas, porque não tem como você ser 100% vegano, a não ser que você vai morar no meio do mato. Você não usa energia elétrica nem nada, você vai morar no meio do mato. Só que esses chatos de galocha azucrina tanto e de um certo ponto acaba puxando a outra parte que não está nem aí para a morte dos bichos, também para um abate mais digno dos bichos. Eu mostrei pro meu filho, ele tem 13 anos, eu mostrei pro meu filho matando na internet, você acha, não posso pôr para vocês aqui, mas a crueldade, não todos, os frigoríficos não são, esses famosão, mas esses famosão estão assim hoje justamente por causa das leis de abate. Não foram assim, ai, eu tô com dó do bichinho. Não. Estão por causa de deputados, senadores que entraram com essa mentalidade, que foram eleitos por essas pessoas malucas, que no final das contas acabou, de certa forma, trazer um abate mais digno. Vai morrer? Vai. A gente precisa de proteína. Eu gosto de carne, sei a importância de carne. Minha alimentação é quase que exclusivamente de carne e planta. A gente vive num país errante, num planeta errante, né? Olha só, a nossa energia elétrica, hidrelétrica dizimou espécies inteiras. Procura aí o vídeo da Itaipu, da construção da Itaipu, os barcos iam tentando salvar o máximo que podia, os bichos tudo morrendo afogado. Porque nós somos um planeta errante, a gente quebra o ovo para fazer omelete, como eu já falei para vocês. A mesma coisa a energia da Europa, que vem do petróleo, do gás, do carvão, de bases nuclear, energia nuclear. Infelizmente a gente é assim. O que a gente tem o caminho da civilização é tentar minimizar as coisas, os desastres. E esses desastres, que eu acho mais importante, é a condição de vida e de morte dos bichos. Esses dias eu vi um porco sendo abatido, porco. Daí eu não sei se é em que país que era, mas o porco vinha assim, pendurado, vivo, pendurado assim, baita de um porcão. Daí entrava duas coisas assim elétricas, tipo umas pás elétricas, não sei como chama. Grudava no porco e dava um choque no porco, o porco morria na hora. Dizem que o porco não tem nem tempo de pensar, que é tão forte o choque que morre na hora. Dizem, mas eu não sou o porco, eu não sei o que ele sentiu antes de morrer. Essa de, ele não vai sentir nada. É cruel, daí o pessoal fala assim, não, mas na selva, Pablo, e é verdade, na selva, eu vi uma hiena matando um bicho, um cervo. Elas mordem a barriga do bicho, o bicho tá tentando fugir, andando ainda com as tripas saindo, com as vísceras saindo. É cruel, é terrível, mas nós somos seres humanos e eles são animais selvagens. Não adianta comparar nós com animais selvagens, pô. Não tem, você pode comparar um ou outro, mas nós não. Não, a gente tá indo para Marte. A gente não pode ser comparado com animais selvagens. Esse microfone vive descendo. Então o que eu acho? Resumindo, eu acho que eles são chatos, mas no fringir dos ovos é necessário esses chatos justamente para dar uma vida digna e uma morte digna para os animais, para eles nos alimentarem. Se eu for falar de crenças, de coisas energéticas, é o que eu falo para vocês. Daí já entra em outro assunto. Uma coisa que eu acredito. Toda vez, muitos defendem o seguinte: quando você vai no restaurante, não brigue com o garçom, porque se você discutir com o garçom, a sua comida, primeiro que ele pode cuspir na sua comida, mas dizem que a própria energia da comida já muda, já pode te fazer mal. E eu levo isso na minha vida muito a sério. Não é à toa que eu tenho 46 anos, eu não tenho cara de 46 anos. Eu tenho 1,80 m e 80 kg, não tenho cara de 46.
Por quê? Porque eu sempre respeitei muito a alimentação. Eu respeitei mesmo. Quando eu vou comer uma planta, quando eu vou comer uma fruta, um animal, uma carne, eu quase que faço não uma oração, mas um ritual de agradecimento àquilo. E aquilo muda. Tem um japonês que ele mostrou isso na água. Ele pegou uma água e onde os monges rezavam, ele pegou aquela água, as moléculas da água mudaram, elas entraram em harmonia por causa da oração dos monges ali. Enquanto palavras de ódio, sentimentos ruins, deixava aquela água toda torta, toda turva, as moléculas dela. A mesma coisa é com a comida. Como diz Jesus, o problema é que sai da boca do homem, não que entra. Lógico, você não vai comer um negócio infectado, né? Mas se você olhar na parte para quem acredita, porque se você não acredita, tudo bem. Mas eu acho que se o bicho morre, se a planta morre para te alimentar, eu acho que você deveria ser muito grato por isso. Mas de uma gratidão até... E a água também. Eu não bebo água... Eu bebo água, eu tenho um ritual para beber água. Eu acredito, eu acho que é assim. Então, quanto mais dignidade dar para as plantas, sem devastar tudo, e olha que eu sou de direita, eu não acredito nessa coisa de aquecimento global por causa do pum, igual que o Bill Gates falou, o pum da vaca está causando aquecimento global, isso é absurdo. O aquecimento global, as mudanças climáticas acontecem, mas o ser humano não tem nada a ver com isso. Eu não estou falando disso, eu estou falando de cada um. O modo que você vive a sua vida, a energia que você traz para a sua vida. Tem gente que não acredita, então continue ouvindo músicas de baixa densidade, lixos com pornografia, Anitta, continua ouvindo essas coisas, continua assistindo coisas baixas como Big Brother, que é só discussão e continua fazendo uma alimentação podre, com embutidos, processados, enlatados. Continua. Se você acredita, tudo bem. Agora eu acredito. Então, é importante que esses chatos existam. Inacreditável. Por isso que eu falo do caibalho. O caibalho é um pêndulo. Um pêndulo, uma hora está num lado, outra hora está no outro. E você tem que tentar equilibrar o pêndulo. Esses chatos, tanto da direita quanto da esquerda, eles acabam... O planeta errante vai se acertando. E a mesma coisa com a IA, que eu já falei para vocês. Muitas pessoas estão falando, a IA vai tirar emprego, a IA vai destruir, a IA vai fazer aquilo. Vai fazer muito disso. Assim como a Itaipu fez, destruiu muito. Só que, você vive sem luz? Não vive. Você vive sem micro-ondas, geladeira? Não vive. A IA é o mesmo processo. Vai ter destruição, vai destruir cadeias de trabalho, vai acontecer muitas coisas, mas a gente se adapta, e sempre evolui. Não se adapta. Porque você pode se adaptar morando no esgotão. O favelado está adaptado morando. Não, estou falando de adaptar com coisas boas, com progresso. E é isso. 3 horas e 31 minutos. Deixa eu dar tchau para vocês. A live fala de tudo, velho. A live que fala de tudo. No Nordeste tá cheio e ainda recebe Bolsa Família. A esquerda nem tem público pra manifestação. Eu vi, ele foi light. Meu 50, acho que tava travado. Vocês não estavam me assistindo? Não assistiu? Não passou nada? Não falei nada com nada? Deixa eu ver aqui. Acho que, sei lá, vocês ouviram o que eu falei? Não? Animal, isso aqui, outra coisa, deixa eu ver o outro aqui, tchau pra vocês. 3 horas e 3 minutos. Não como carne, acho que tudo que grita e foge não presta para comer. Daniel, boa tarde, Rodrigo Faro. Como assim? Quem que é Rodrigo Faro? Pedro Lira Macaco.
Pedro Lira Macaco, desculpa, o corretor é triste, não entendi. Cláudia Silva, sim, tudo é vibração. Pra quem acredita, né, Cláudia Silva? Muita gente não acredita. Cristina Guzante, sim, tudo certo. Ontem o Pablo deixou a live rolando até a noite? Eu? Sério? Não tô sabendo. Esqueci de apertar algum botão? Estava travado? Eu vou fazer a live só de... Sei lá se estava travado. Pablo, a frequência, onda e vibração. Tati, aqui os mercados estão com caixa automático. Acabou para os operadores de caixa. Então, Tati, sabe o que é o interessante disso? As pessoas reclamam muito do trabalho, sabe? Uma coisa que eu nunca fiz na vida é reclamar do trabalho. Eu sempre reclamo de mim. Se eu não tá bom meu trabalho, a culpa é minha. Eu sou assim. Se eu não tô feliz com a pessoa que eu tô namorando, me relacionando, a culpa é minha, não é dela. Eu ficar brigando, não. Ficar brigando com o chefe. Não, cara, vai. Deixa aí, fica leve. Então o pessoal reclama muito. Agora tá com a jornada qual que vai ser? 5x2, né? Estão falando 4x3, cara, é uma loucura. O povo não quer trabalhar. Daí vem os caixas eletrônicos, caixas automáticos. Daí o povo fica sem emprego. O povo nunca, olha, não importa o que aconteça, e talvez isso seja bom, mas o povo nunca vai estar contente com nada. Entendeu? O povo nunca vai estar contente com nada. Então, o Pedro Lira Macaco, você falou um negócio aqui que eu entendo, cara. Você falou assim, ó, mas esse ponto dos chatos, eu não acho certo. A gente tem que ser chato sobre as nossas escolhas, não sobre as escolhas dos outros. Eu entendo isso. Entendo isso que você falou. E foi o Richard falou a mesma coisa. Eu não ligo se você é vegano. Só que o problema, Richard, que se esses caras não for chato, as coisas não mudam. Não muda, cara. Não adianta você falar que muda, não muda. O produtor de carne, ele não tá nem aí se o bicho tá morrendo com dor, sem dor. Não tá, nunca teve. Então é preciso que esses chatos existam para cutucar e alguém fazer alguma coisa e falar, não, João, ó, vamos dar um mínimo de dignidade na morte desse bicho. Porque eu tava um tempo atrás de um carro, de um caminhão, os porquinhos, era perto do Natal, velho. Os porquinhos tudo dentro do caminhão ali olhando. Era tipo 20 de dezembro, alguma coisa assim. Os porquinhos, eu parei na Marginal Tietê, os porquinhos tudo olhando pra minha cara assim. E eu falei, vai morrer tudo. Vai estar tudo no Natal. Eu tenho dó. Eu não tenho coragem de matar um bicho, não. Pra comer, se fosse assim, eu teria, não tem problema nenhum. Eu teria, não tem problema nenhum, cara, se fosse pra comer, em última situação, pelo fato de que o modo que eu entendo esse planeta. O modo que eu entendo esse planeta, nós fomos colocados aqui, e embora a gente tenha que tentar existir em harmonia nesse planeta, esse planeta nos pertence, gente. Mesmo que você seja cristão, acredite em Deus, se Deus colocou a gente aqui, é porque daqui virem os frutos. Só tem que consumir com responsabilidade. Então, se eu estiver passando fome e tiver que matar um bicho, eu vou comer. Porque o ser humano no planeta é o... Pra quem acredita em Deus, porque se você não acredita em Deus, tudo bem, daí você pode achar que a gente é só uma evolução desse planeta que é errante mesmo, porque todo mundo vive em harmonia, os bichos, mas o ser humano não, o ser humano destrói tudo, mas é o único que vai até Marte, que vai até a Lua, que tem internet. Então, eu prefiro acreditar que nós não somos desse planeta, porque a gente nem se encaixa direito nesse planeta, e que viemos fazer uma experiência não sei qual nesse planeta, e esse planeta serve para nos servir. E se você mata um bicho para comer com respeito, tudo bem. Qual que é a diferença eu matar para comer e alguém fazer o serviço para eu comer? Não muda nada.
É o que eu acho. O ser humano é um erro. Eu não sei não, ô Fátima Regina. Eu não sei se o ser humano é um erro, não. Baseado em quê? Como que você pode falar que um ser humano é um erro? Baseado em quê? Qual que é o exemplo? Você conhece outro humano? Você conhece um extraterrestre? Você conhece um espírito? Pode até falar que conhece, mas ninguém tem prova, né? Não vi nenhuma filmagem. O povo falava muito em disco voador e muito em espírito, que vi espírito. Minha mãe falava, minha avó, eu vi espírito, passou o espírito. Agora tem câmera em todo lado, você não vê mais nada. Entendeu? Então, o ser humano é um erro. Não é. Você tem outra projeção de outra raça para dizer que não é errado? O ser humano é o que é. O ser humano é o que é. Como assim ser canibalismo? Como assim canibalismo? O canibal é que come a mesma espécie. Eu não tô falando de ser... Tati escreveu, somos reptilianos. Será que somos reptilianos? Não sei não. Sabe, o Tati, o que eu acho? Sabe o que eu acho, Tati? E muitos cientistas acham que nós somos uma simulação, que nós estamos em uma simulação. Esses dias eu fui no shopping, falei pra vocês, fui no shopping com os meus filhos e tinha um óculos lá de simulação. Eu entrei naquele troço, e eu não queria mais sair. Sabe por quê? Porque era um desenho de Natal, de coisinha assim. Falei, nossa, cara, eu não quero sair mais daqui não. É muito mais bonito. Isso que nem é muito avançado. Imagina quando tiver avançadaço mesmo. Então eu acredito que nós não somos reptilianos. Eu acredito que nós somos estamos em uma simulação. E daqui a pouco a gente morre e acorda do outro lado. Nossa. Foi muito louco. Você olha pro seu amigo do seu lado. Olha, nossa, muito louco essa experiência, né? É como você tivesse saído do carrinho do Hopi Hari. Você foi lá na montanha russa, a hora que você sai, nossa, você viu que legal? É a mesma coisa. Você morreu, você olha pro seu amigo, nossa, você viu que legal? Vai saber. Canibalismo lá no Jeffrey Epstein, com a Hillary Clinton. Fátima Margia escreveu, nós não somos humanos, somos desumanos. Então, Fátima, a pergunta continua. O que é humano, então? Se nós não somos humanos, somos desumanos, você não tem uma referência de outra raça para falar isso. Não tem referência de outra raça. Você só pode, né? Enfim. A regra é o limite do outro. Eu sei que a regra é o limite do outro. Só que se eles não forem chatos, daí você pode fazer... o problema é o seguinte... Eu não gosto de maus tratos em animais. Não gosto que o animal sofra para morrer. Como eu disse para você, eu tava. Mete um machado na cabeça do bicho. O bicho fica. Ele não morre na primeira. Não morre na primeira. Então, se ninguém gritasse, se ninguém esperneasse como esses chatos, isso estaria até hoje ou pior. Ou pior. Então é preciso que haja esses extremos para poder trazer um pouquinho do outro lado para o centro também. Eles são chatos, assim como as feministas. São chatos. Mas parece que, sabe o que acontece? Parece que o ser humano só aprende na porrada, só aprende no extremismo, na boa vontade não aprende. Parece que é assim que acontece. Eu prefiro os animais. Não, eu prefiro os seres humanos. Eu prefiro os seres humanos do que os animais. Imagina, eu tenho filho. Como que eu vou falar que eu prefiro um animal do que os meus filhos? Do que minha esposa? Do que os meus semelhantes? Não tem sentido isso? Não tem? Enfim, gente, tchau. Até a próxima. Até amanhã. Tchau.